Bom dia, alunos! Bom dia, alunas! Animados para os estudos? Vamos lá, então! Aula de redação hoje com o gênero textual resumo, um dos gêneros solicitados pelo vestibular da UFO. Vocês vão pegar a apostila de redação e vão me acompanhar. O primeiro ano vai me acompanhar na página 9, o segundo ano na página... Só conferindo aqui, pessoal. Segundo ano na página 21 e terceiro ano na página 20, tá bom? Vamos lá. Primeiro questionamento que nos vem à mente. O que é mesmo um resumo? O resumo vai ser um gênero textual em que você vai sintetizar as informações de um texto-fonte, sem exprimir as suas ideias, sem exprimir a sua opinião. Você vai reproduzir as ideias de um autor com as suas próprias palavras, ou seja, vai ser um exercício de paráfrase e interpretação. Interpretação porque você vai ter que compreender aquilo que leu para depois, então, reproduzir com as suas próprias palavras. Tenham isso em mente. Vejam por meio desta imagem. É como se você, já conhecedor do gênero, estivesse à sua frente com um texto fonte, né? Um texto para ser reproduzido e depois você o sintetizasse em poucas palavras, sem alterar as ideias do autor, sem emitir a sua opinião, ok? E o que é interessante também é que quando eu leio o seu resumo, eu não tenho necessidade de voltar ao texto fonte para ler. O seu resumo tem que valer por si. Eu tenho que compreender as ideias pelo seu texto e não tendo que recorrer a um texto anterior que você tenha consultado. Ok? Vamos ver. Quais vão ser as características do resumo, então? A estrutura é um gênero textual que é organizado em parágrafos. Deve ter um título claro e objetivo. Um detalhe, em processos de vestibulares, se o texto fonte não tiver título, você também pode omitir o título, pode deixar sem título. Se ele tiver título, você vai também dar título ao seu resumo. Ah, é o mesmo título do texto fonte? Não. Como estamos fazendo exercício de paráfrase, você vai também criar um novo título, ok? Já no início do resumo, você vai demonstrar que aquelas ideias não são suas. Como? Contextualizando. Você vai informar para o seu leitor quem é mesmo o autor daquele texto, a data da publicação, onde foi veiculado, qual o tema que ele está abordando, certo? Outra característica, para ficar mais fácil para você, você pode seguir a ordem das informações do texto original. Ah, mas se eu conseguir circular bem pelas informações, eu posso mudar a ordem? Sim, desde que produza sentido. Lembrando que seu texto deve ser breve, claro e ser fiel à temática do texto original. Reforçando, você não vai emitir opinião. Não deve copiar trechos do texto original, porque não é um exercício de cópia. Ele deve ser impessoal, ou seja, escrito em terceira pessoa, e imparcial, que não demonstra a sua opinião. E para essa produção, você vai usar a norma padrão da língua portuguesa, porque você, no caso, vai estar em uma situação de vestibular, em uma situação de avaliação, que pede o uso da norma culta.
mesmo que o texto original esteja em uma linguagem formal. Você vai usar a norma padrão, ok? Então, passando por alguns tópicos comigo. Lembrando, no resumo, qual é o objetivo dele? Sintetizar informações ou ideias, dizer de forma precisa, sintética, clara, de que trata um texto-fonte. Assim, você vai apresentar os pontos essenciais do texto, as informações desnecessárias, exemplos ou outras informações que você não considerar relevantes devem ser apagadas. Vai estruturar seu texto em parágrafos. Um detalhe, pode ser um parágrafo padrão, que é aquele parágrafo que tem início, meio e fim. Ou você pode estruturá-lo em parágrafos. Eu gosto mais dessa estruturação feita em parágrafos do que apenas em um bloco. Outras dicas. Você vai usar a linguagem formal, vai fazer um exercício de paráfrase, ou seja, vai dizer com as suas palavras o que o autor reportou no texto. Seu texto vai ser impessoal, ou seja, escrito em terceira pessoa. E um detalhe que às vezes vocês se questionam, e já vi em um outro vestibular da UFO. Se houver um texto com vários tópicos no interior dele, como é que você vai fazer? Você vai usar um único título, criado por você. Vai selecionar as informações relevantes, importantes, mas não vai reproduzir aquela estrutura de títulos dentro do texto, não, tá bom? Vamos aqui a um exemplo. Vamos ver aqui. Na apostila de vocês podem seguir lá. Eu tenho aqui um parágrafo escrito por Eduardo Galeano no Fórum Mundial de 2001. Vou passar para a leitura do resumo desse trecho. Observe. O autor Eduardo Galeano aponta contradição entre a existência de extensas listas de direitos humanos e o fato de a maioria da humanidade não ter nenhum. Diante disso, convida o leitor a sonhar com um mundo possível e elenca algumas das características desse mundo. Eu começo apresentando quem é o autor do texto, mostrando que essas ideias não são minhas, e reporto o que foi que esse autor disse. Lendo aqui, eu consigo perceber de que trata esse texto anterior, esse parágrafo. Vamos para um texto mais complexo. O texto-fonte, vocês têm aí na apostila de vocês, é o artigo Cultura da Paz, escrito pelo Leonardo Boff. Ele ocupa uma página e meia e nós temos aqui um resumo desse texto. Vejam, a autora começa aqui. Leonardo Boff inicia o artigo Cultura da Paz, disponível no site do autor, apontando o fato de que se vive em uma cultura que se caracteriza fundamentalmente pela violência. Diante disso, o autor levanta a questão da possibilidade de essa violência poder ser superada ou não. Vejam, comecei o texto mostrando quem é o autor do texto, essas ideias não são minhas, apresento o título do texto, mostro onde ele foi veiculado e ainda mostro qual foi o assunto principal do texto. Para chegar a isso, eu tenho que ter lido bem o texto-fonte e ter compreendido as ideias lá presentes. Aí vejam, seguindo, inicialmente ele apresenta argumentos que sustentam a tese de que isso seria impossível, pois as próprias características psicológicas humanas e um conjunto de forças naturais e sociais reforçariam essa cultura da violência, tornando difícil sua superação. Vejam, eu vou colocando aqui, mostro o que ele fez inicialmente, depois eu desenvolvo, apresento aqui as ideias que foram trabalhadas
partir dessas constatações, na linha de baixo aqui, a partir dessas constatações, o teólogo conclui e mostra como que ele conclui o texto. Vejam, o texto tem início, com a contextualização, meio, em que eu apresento as ideias dele, e fim, introdução, desenvolvimento, conclusão. O tempo todo quis se mostrar que essas ideias não são minhas, elas são do Leonardo Boff. Aí observa, é retomado o autor, ele, Boff, o autor, o teólogo. O tempo todo eu estou passando a autoria desse texto Cultura da Paz para ele. Não estou dizendo o que eu penso a respeito, minhas opiniões, meus sentimentos, nada. Eu vou ser imparcial. Texto escrito em terceira pessoa, impessoal, ok? Então vamos lá. Sei que já estão com vontade de produzir os resumos de vocês. Vamos aos passos que devem seguir nessa produção. Primeiro, passo 1. Você vai, de posse do texto fonte, ler ininterruptamente, do começo ao fim, se perguntando: de que trata o texto? Passo 2. Depois que você fez a primeira leitura, você vai para a segunda leitura. Aí você vai fazer essa leitura com interrupções, pega seu marca-texto, sua caneta, faça marcas lá. É um momento de você realmente compreender o que o autor quis passar. Observe os conectivos, observe as relações estabelecidas entre os parágrafos, perceba realmente a relação que há entre as ideias. E um detalhe, nesse momento você vai destacar as ideias principais do texto, tá? Vem, destaca aqui, destaca as ideias principais do texto. Terceiro passo, você vai segmentar as ideias. O que é isso? Você já vai começar a pensar como é que você vai construir esse texto. Pode ser um esquema escrito mesmo aí no caderno, você fazer um plano de texto, mas pode ser também um plano mental, você ir se organizando, organizar as ideias, como é que eu vou colocá-las no papel. Passo 4. Pensando nisso, você já leu, compreendeu, marcou as ideias principais, você vai agora escrever o seu texto. Na primeira versão dele, você vai escrever o seu rascunho. Feito o rascunho, você vai releitura do resumo, releitura do rascunho. Vou até mudar aqui. Eu quero que você leia o rascunho, fazendo as correções necessárias e observando se as relações entre as ideias estão ok. Releia, aí aquele momento de você vir, rabiscar, não, isso aqui não ficou legal, mostra uma setinha, isso aqui deve vir para cá. Eu adoro um texto riscado, vocês sabem disso, porque mostra que você realmente está fazendo a releitura, está aprimorando o seu texto. Sexto passo, fez isso tudo? Vamos passar o texto a limpo. É o momento da produção final. No nosso caso, você vai escrever o seu rascunho no caderno e vai escrever o texto a limpo. Você vai digitá-lo, salvar no formato PDF e mandar para o meu e-mail para correção. É isso, pessoal. Vamos lá? Nós vamos passar agora para o momento da escrita. Sei que vocês estão ansiosos e querendo colocar a mão na massa. Um beijo, até mais!